Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E dando continuidade à nossa série de reflexões, são 14 reflexões sobre o tema Vivendo uma Vida Extraordinária com Deus. Hoje estaremos compartilhando a nossa 12ª mensagem, com o versículo com texto base, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1, que diz assim o texto: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E o tema da nossa reflexão é chamados filhos de Deus. Meus irmãos, o apóstolo João, tomado por imensa reverência e gratidão, ele exalta o incomparável amor de Deus para com cada um de nós. Nós que éramos indignos, fomos resgatados do poder das trevas e feitos filhos do Altíssimo. A identidade de filho não é apenas uma bênção, mas sim um chamado para viver de forma diferente. Uma vida diferente e com certeza, a certeza de que muitos não possuem. Nós, em Cristo Jesus, estamos certos de quem somos, sabemos de onde viemos e cremos. Cremos para onde estamos indo. Estamos indo para a morada celestial, junto com o nosso Deus e Pai. Meus amados, a pergunta que nos fazemos aqui é: você tem tido o conhecimento verdadeiro de quem você tem sido em Cristo? E se somos de verdade um filho de Cristo, com certeza o filho age como tal e obedecendo ao Pai. A nossa Bíblia, ela nos conta em Mateus capítulo 21, uma parábola muito interessante que fala sobre dois filhos. Um fez a vontade do Pai e o outro não. Quem somos nós nessa parábola? Qual desses filhos seríamos nós? O que faz ou que apenas diz que vai fazer a vontade do Pai? Se somos filhos de Deus, temos um lar. As nossas atitudes, elas revelam muito bem para qual casa, a casa de qual pai estamos sendo sujeitos e sendo conduzidos. Se é para a casa de Deus ou para a casa de Satanás. Esse nosso texto, ele é um convite a juntos podermos refletir e nos questionar. Nós temos vivido como alguém que sabe, como alguém que conhece quem é Deus e quem significa Deus em nossas vidas? Muitos tentam até construir suas identidades em cima de seus títulos. Muitos tentam construir a sua identidade em suas conquistas ou opinião alheias. Mas para uma vida verdadeiramente extraordinária com Deus, ela só começa quando reconhecemos que somos filhos amados de Pai, do nosso Deus. Redimidos por Jesus e selados pelo Espírito Santo, e passamos a viver como tal, apresentando frutos desta filiação, mesmo que sendo adotivos. João capítulo 13, verso 3, vai nos dizer o seguinte: Jesus, sabendo que o Pai lhe dera todas as coisas nas mãos e que viera de Deus e ia para Deus. Esse versículo, ele nos revela que Jesus ele sabia muito bem de onde ele vinha e para onde iria, e que o Pai havia confiado a ele. E essa clareza de identidade o capacitou a cumprir sua missão com autoridade e humildade, inclusive quando ele lavou os pés de seus discípulos. Meus amados, será que temos tido conhecimento de qual é a nossa missão no reino de Deus, no reino dos céus? E se sabemos, a temos cumprido como Deus tem ordenado? João capítulo 1, verso 12 diz que: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você tem crido no nome de Jesus? Filhos não vivem como servos inseguros, e sim, filhos, meus irmãos, vivem como herdeiros confiantes nas promessas feitas pelos pais. Meus irmãos, todas as promessas que Deus fez para nós, elas irão se cumprir. Romanos 8, capítulo 14 diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A pergunta que nos fazemos aqui é: por quem tem sido guiados? Por quem temos sido conduzidos?
quem tem conduzido os nossos passos. Somos aqueles a quem Deus confiou o seu reino, tenha certeza disso, onde nele recebemos poder, onde no reino de Deus recebemos autoridade para cumprir a sua missão. E tudo isso para glorificar o teu santo nome. 1 Coríntios 1, 27 até o versículo 29 nos ensina que mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vistas deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Lucas capítulo 10, verso 19 diz que eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Creia, nada vos fará dano algum. Quando você sabe, quando tomamos o conhecimento que somos filhos de Deus, nós vivemos mais. Não vivemos mais para agradar os homens, nem para somente agradar os nossos corações. Vivemos para cumprir o propósito do Pai, o propósito que Deus nos incumbiu. Quando assumimos a identidade de filho de Deus, essa identidade também, ela transforma a forma e o modo como oramos. Ela muda como servimos e como enfrentamos as nossas lutas e como, principalmente, e como amamos ao nosso próximo. E é exatamente isso que torna a nossa vida extraordinária com Deus, o nosso novo modo de viver com Deus, frutificando, dando frutos que glorifique sempre a Deus. 1 Coríntios 10, 31 nos ensina algo muito interessante. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer alguma coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, mediante essa palavra, eu preciso te fazer um convite. Entregue a sua vida a Cristo, reconhecendo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar essa palavra e a passarmos a pôr em prática a palavra de Deus, é uma certeza que viveremos uma vida extraordinária com Deus. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.